assunto porque ontem, né, pra variar, teve isso aqui, ó. Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony, é gol do Rony, é gol do Rony, é gol do Rony, é gol do Rony. Simplesmente imparável, Ronielson, Rony Rústico, o Rony Gol. É bizarro essa frase, mas ontem Rony se igualou a Pelé e a Zico em números de gols na Copa Libertadores da América. Ele já é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores e ontem chegou a esse feito, né, de se igualar a dois dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Palmeiras que venceu o Cerro Porteño por 3-0 no Paraguai, 2 gols do Rony, 1 gol do Murilo. Com esse resultado, o Palmeiras chegou a 7 vitórias consecutivas nessa edição de Copa Libertadores. O Verdão tem o melhor ataque da competição, a melhor defesa da competição, chegou a 19 jogos de invencibilidade atuando como visitante, sem contar as duas finais de Libertadores contra Santos e Flamengo, porque foram disputadas em campos neutros. Então o Palmeiras está a 21 jogos sem perder longe do Allianz Parque na principal competição de clubes do continente. Há mais de 3 anos o Palmeiras não perde como visitante, chegou a 15 jogos de invencibilidade, somando aí, né, jogando em casa e fora na Libertadores. Desde 2021 o Palmeiras não perde na competição continental, continua muito favorito para conquista de mais um título dessa competição, né, claro, o Palmeiras evidentemente que respeita os outros adversários, mas por tudo que está fazendo pelos números, o Palmeiras vem embalado para, quem sabe, conquistar o tricampeonato de forma consecutiva e o tetracampeonato palmeirense na Copa Libertadores da América. E o Verdão, como a própria torcida do Palmeiras brinca, né, os viciados do Abel, os jogadores são viciados em treino, já se reapresentaram hoje no Brasil, na Academia de Futebol do Palmeiras, e hoje pela manhã o Abel Ferreira já comandou um treino, já pensando no jogo de sábado, 9 horas da noite, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai ouvir agora a palavra do próprio Abel Ferreira, que reagiu de forma inesperada, né? Ele também não sabia que o Rony tinha se igualado a Pelé e Zico na artilharia da Copa Libertadores da América, né? Jogadores que marcaram 16 gols, quem mais marcou entre os brasileiros é o Luizão. E o Abel Ferreira também falou, sem citar nomes, mas com relação ao atacante Rafael Navarro, e na volta eu explico por quê. Tem aquilo que eu gosto de ver num homem, caráter, num jogador é caráter. A qualidade depois é com o trabalho que nós vamos... Ele tem isso, tem caráter. Eu não sabia desse recorde dele. Eu tenho uma admiração, uma gratidão muito grande por todos os nossos jogadores. E eu pessoalmente tenho uma admiração e uma gratidão muito grande por todos os nossos jogadores. Por isso me custa, se são os nossos vizinhos a criticar a nossa equipa, a gente já sabe como é que funciona. Agora, os meus, os nossos, os da minha família, não posso aceitar perante esses números que tu me estás a dizer, porque quem é que não erra na vida, quem é que não faz as neiras, quem é que é perfeito no seu trabalho? Eu não conheço ninguém perfeito. E às vezes nós queremos que os jogadores sejam perfeitos. Os jogadores jogam com os pés, não é com as mãos. Os jogadores jogam com a cabeça. E portanto, olha, fico muito contente por ele, mas sabem o que é que ele faz quando faz os golos? Agradece a quem lhe passou, agradece àqueles que de trás cortaram, porque isto é uma equipa. Não é um só, é um elenco, é um time. E este ponto, né, que o Abel toca com relação a os torcedores do Palmeiras, né, o que ele diz, os nossos, os meus, criticarem os jogadores do Palmeiras, vai muito em cima da situação envolvendo o lateral esquerdo Jorge e principalmente o atacante Rafael Navarro, que ainda é o artilheiro dessa edição de Copa Libertadores da América com 7 gols marcados. No entanto, Navarro vive um momento técnico muito complicado no time do Palmeiras, né? Há muito tempo ele não marca, já são quase 15 jogos sem marcar com a camisa do Verdão. E aí, infelizmente, né, alguns idiotas nas redes sociais foram xingar, ameaçar Rafael Navarro e ele acabou excluindo, né, os seus perfis nas redes sociais. Então, Abel Ferreira já dando esse recado para a própria torcida do Palmeiras. Então, relembrando, sabadão, 9 horas da noite. Que horarinho, hein? Que horáriozinho. Nossa, sem vergonha. Meu Deus. Que horáriozinho sem vergonha. Palmeiras e Atlético Paranaense. O reencontro de Luiz Felipe Scolari com o Allianz Parque. O reencontro de Filipão com Abel Ferreira. Muito bom. O próprio Filipão que disse que o Abel
é o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. São os dois grandes pilares, né, de uns tempos pra cá, do que é o Palmeiras e do que é o sucesso do Palmeiras. Os dois representam muito, né, vitórias e conquistas importantes. Muito da mentalidade do Palmeiras. Isso, exatamente. De utilizarem essa situação de família, todos contra nós, todos somos um, são eles contra a gente. Os dois têm muito esse perfil no jeito que eles tratam, no jeito que eles falam. O Filipão, em certo momento, até um pouco mais incisivo, né? Quando ele fala que tem que pregar o ódio contra o Corinthians, dentro de um vestiário que acaba vazando o que ele fala. E aí, evidentemente, né, nos dias de hoje a gente toma extremamente cuidado pra falar isso, né? Ele tá falando na parte esportiva e não de terem confrontos, que infelizmente acontecem, mas são dois técnicos que utilizam muito dessa fala, dessa chamada que eles fazem para o torcedor para que todo mundo seja realmente uma unidade. Até por isso, o próprio torcedor palmeirense tem essa, às vezes, mania de perseguição, né? De sempre achar que é tudo contra, nada a favor, não sei o que. É muito também do que foi implementado, principalmente pelo Filipão nos anos 90 e agora pelo Abel Ferreira também. E que é um grande combustível, de fato, para a torcida e para o próprio time, né? Inclusive, muitas vezes o torcedor do Palmeiras tem uma certa razão com relação a esse radar. Só a Libertadores basta? Não. Exatamente. Não basta nada. Nada. Ele tem um radar muito apurado para esse tipo de coisa, obviamente. Em alguns momentos passa do ponto, mas eu acho que em boa parte tem uma certa razão. Agora, fazendo um gancho com essa questão do Rony, eu te pergunto, Gustavo Soler, você que vive o ambiente do Palmeiras à flor da pele. Cada vez mais perigoso esse ambiente. Isso, muito perigoso. Ficando difícil. Tem hora pra acabar, hein? Deixa eu te perguntar um negócio. Ainda tem palmeirense que tem a coragem de criticar o Rony, Gustavo Soler? Óbvio que tem. Tem? Óbvio. Isso aí é de uma... Sabe por que tem? É de uma... Porque o palmeirense nunca tá satisfeito com o dado. Ah, não, mas se não puder cornetar, não é Palmeiras. Mas o que o Rony representa dentro desse time do Palmeiras, a garra, os gols, né, as oportunidades, ai, não perde muito gol, ai, só corre e não pensa, meu Deus, o cara... Já tem uma... Como já diria o meme, se fosse pra pensar, o Rony jogaria xadrez. Futebol é correria. Isso, exatamente, pô. Ele tem as características, né, que fazem com que o futebol dele seja, obviamente, um futebol específico, como todo jogador tem um futebol diferente do outro, e o Rony tem essas características, né? Eu acho que não dá pra colocar o Rony no balaio de grandes craques do futebol, mas sim de um pilar também, de uma ótima fase do Palmeiras e que representa muito essa luta, né, da equipe do Abel Ferreira, do próprio palmeirense, enfim. Mas fico até espantado em saber que tem palmeirense que ainda critica o Rony, viu, Gustavo? Sempre tem. Gustavo, fazia tempo que eu não ouvi o meu próprio nome. Mas sempre tem, né? Sempre tem. Principalmente no termômetro da rede social, né? Na rede social e principalmente o Twitter já é terra de ninguém, né? A terra que todo mundo acha que pode xingar, extrapolar, falar mal toda hora. E aí num dia o Rony não presta. Ontem estavam cantando o Rony é seleção. Pois é. Então, são características da torcida palmeirense que às vezes dá uma empolgada pro mal e pro bem. Se empolgando muitas vezes e às vezes no jogo seguinte já falando que ninguém presta, que o campeonato já foi... Quando o Palmeiras perdeu pro Ceará, teve muito torcedor que falou: foco nos 45 pontos. Olha o que aconteceu com o Grêmio ano passado. Então, como diria Casimiro Miguel, é a torcida mais lelé da cuca das redes sociais.